E seguimos falando sobre Jó, esse livro surpreendente que nos ensina muito. Hoje vamos falar sobre os sabichões, o Deus punho e emporcalhar a verdade. Capítulo 11, 12 e 13. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, acompanhe para você estar conosco nesta jornada em 2024, neste devocional 2024, de meditação da Bíblia, da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se você já tem acompanhado, não esqueça de enviar estes vídeos para os seus contatos, para também impactar a vida destas pessoas. O que me chamou a atenção no livro de Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao 20, mostra mais um suposto amigo de Jó, Zofar, o Naamita, que mais um dentre os outros amigos que vem com pedras nas mãos. Muitas vezes estamos rodeados de acusadores ou pessoas que ficam procurando razões para o porquê que nós estamos enfrentando isso ou aquilo. Mas, erroneamente e com muita arrogância, Zofar achava que sabia as razões do sofrimento de Jó. É muito comum você encontrar pessoas assim, que vêm toda cheia de razões, falando que você está passando por isso, por aquela razão ou por outra razão que seja. Mas o importante é você manter a sua consciência diante de Deus. Aliás, já vou falar sobre essa questão da consciência. No versículo 7 do capítulo 11, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler para você. Porventura desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Zofar, ele estava distorcendo tudo o que Jó havia falado anteriormente. Sabe por quê? Preste atenção nisso que eu vou te falar. Não é o que você fala, mas é o que quem está ouvindo quer entender. Às vezes você pode falar algo tão claro, cristalino, tão coerente, mas a pessoa, por ter dentro dela um sentimento, pensamento, uma personalidade muito acusadora, muito preconceituosa, ela vai distorcer tudo que você está falando, mesmo você tendo falado aquilo de forma coerente. Por quê? Porque não é o que você fala, mas é o que a pessoa que está ouvindo, ela quer ouvir. É aquilo que ela define ouvir do que você está falando. Por isso que o que importa é a sua consciência diante de Deus. Não fique medindo a sua vida pelo que os outros falam, ou acham, ou pensam. No capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 4, depois de ser chamado de estúpido pelos seus supostos amigos, Jó começou a usar o sarcasmo e a lógica. Quando ele fala, por exemplo, eu vou ler aqui para você, vós sois o povo. Ele diz assim, ó. Então Jó respondeu, na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Sabe, quando, por exemplo, você fala assim para uma pessoa, você é o sabichão, você sabe tudo, né? Você é a voz da verdade, você é a, como diz o por aí, né? Você é a última bolacha do pacote, né? Era isso que Jó estava falando. Vocês são o povo, quer dizer, vocês são os que sabem tudo, né? É isso que ele estava naquele momento se referindo. No versículo 4, quando ele diz assim, eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia, o justo e o reto servem de irrisão. O que ele está falando aqui é o seguinte, ele podia reivindicar ser justo e reto. Por quê?
Porque o próprio Deus havia dito isso com respeito a Jó, para o próprio Satanás. Deus falou que ele era justo, reto, ele era uma pessoa íntegra. Então, por quê? Porque a consciência de Jó estava conectada com Deus. Você quer saber a seu próprio respeito? Você não tem que ficar perguntando para os outros. É só você avaliar a sua própria consciência, porque a sua consciência diz. Aliás, muito interessante essa questão da consciência. Já vou entrar nesse assunto aqui. Lá no versículo 6, diz assim: as tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. O que significa isso? Ter o punho por seu Deus. São as pessoas que hoje em dia, como naquela época, se apoiam na sua própria força. Toda pessoa que se apoia na sua própria força, ela tem o punho dela como seu Deus. Quem se apoia na sua própria intelectualidade tem a sua inteligência por Deus. E assim por diante. Naquilo que você se apoia é o seu Deus. Tem pessoas, por exemplo, que o Deus dela é o dinheiro, porque ela se apoia no dinheiro e faz do dinheiro tudo da vida dela. E assim por diante. No versículo 10, aí entra a questão da consciência que eu estava falando agora há pouco. Diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Por que ele fala espírito do gênero humano? Porque o ser humano, ele tem consciência. Então, quando ele diz que o espírito do gênero humano, ele diz, está na mão de Deus, aí você entende. Porque quando você, eu, nós cometemos algum erro, a consciência pesa. Por quê? Porque a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa mente está nas mãos de Deus. Então, por isso que acontece esse pesar. E é Deus falando em seu entendimento, na sua mente, com respeito àquela conduta, aquele comportamento. No versículo 11, esse é um ensinamento muito importante, preste atenção. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras como o paladar prova as comidas? Por exemplo, quando você coloca uma comida na boca e você come daquela comida, você prova no seu paladar aquela comida. A mesma coisa tem que acontecer com as palavras. Nem tudo que você ouve, você tem que dar crédito. Quando você ouve uma palavra, quando você dá ouvidos a uma palavra, você tem que provar aquela palavra. Como que você prova uma palavra? Quando você reflete sobre ela. Mas se você ouvir uma coisa e, não, é verdade, é verdade. Aí você ouve outra coisa, é verdade, é verdade. Quer dizer, você não está provando nada. É a mesma coisa que você colocar comida na boca e engolir sem mastigar, engolir sem você passar pelo seu paladar. Você vai estar colocando só um determinado produto na boca e nada mais. No versículo 13 até o versículo 25, mostra sobre a soberania de Deus. É muito glorioso, né? A palavra de Deus diz assim, olha só que interessante, do 13 até o 25. Eu não vou ler todos os versículos, mas você vai vendo ele falando sobre a soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo, né? E aí, em um dos versículos, ele diz assim, versículo 13, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Aí ele vai falando sobre tudo que Deus tem o controle, a sua soberania. Esse é o reconhecimento daquele que verdadeiramente tem a sua vida nas mãos de Deus. No versículo 1 do capítulo 13, nós temos um ensinamento muito profundo quando diz assim, eis que tudo isso viram os meus olhos, viram, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Então a gente aprende aí, ver, ouvir
e entender. O que isso nos deixa como ensinamento? Tudo aquilo que você vê e você dá ouvidos, você tem que entender o que aquilo está te comunicando, para que você não seja desculpe a colocação, como aquele animal que coloca na boca uma rédea e é guiado, controlado, dirigido por quem quer que seja ou o que quer que seja. Você tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e entendimento para entender, para que você não coma nas mãos de ninguém. No versículo 4, olha que interessante, diz assim: vós, porém, besuntais a verdade. Ele estava falando com respeito aos amigos dele, né? Os amigos de Jó. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Quer dizer, vocês sabem de tudo, né? Vocês são pessoas que estão clinicando a minha vida, estão me examinando, né? E quando ele fala sobre besuntar, você primeiro tem que entender o que significa besuntar. Besuntar é untar, né? As mulheres, as donas de casa sabem o que é isso, quando você faz isso na panela, né? Na frigideira, né? A palavra besuntar se refere a cobrir, envolver, maquiar, emporcalhar, lambuzar. Então, ele está falando que eles estavam fazendo isso com a verdade. Eles estavam besuntando a verdade com mentira. Tem muita gente que vive assim hoje em dia, né? Ela está verdadeiramente besuntada, porque ela, com a sua forma de viver, ela está, na verdade, demonstrando que ela é uma pessoa que vive no engano, vive na mentira, que não entende nada daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo dito. E isso é muito triste. No versículo 5, nós aprendemos que tem gente que pensa ter sabedoria tanto no que fala, mas expressaria muito mais sabedoria se ficasse calado. Vamos ler. Diz assim: tomara vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Tem gente que pensa que tem sabedoria, fala pelos cotovelos, né? Mas ela demonstraria muito sabedoria se ela ficasse calada. Muitas vezes nós expressamos mais sabedoria quando nos calamos. E agora você entende por que eu não respondo várias acusações, condenações e várias palavras que de alguma maneira tentam me ferir aqui nas redes sociais. Não vale a pena. E no versículo 26 e 27, primeiro 26, ele fala sobre conflitos que ele estava tendo, começando a achar que estava colhendo por erros que ele cometeu na juventude. Tem muita gente que vive assim, ela fica olhando lá para trás: eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo em 1980 e bolinha. Eu estou passando por aquilo outro porque eu fiz isso há 30 anos atrás. E não é dessa forma que você deve medir a sua vida. E no versículo 27, fala sobre escravidão. Alguns se acham donos, os donos dos escravos no passado, alguns acreditam que eles eram marcados com ferro quente nos seus pés, os escravos. Outros já acreditam que o significado desse versículo seria sobre examinar as suas próprias pegadas. Se te ajudou este devocional de hoje, não esqueça de enviar para o máximo de pessoas possíveis. Amanhã estaremos de volta falando mais sobre Jó, meditando junto aqui. Nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial, você encontra muito mais. Toda semana 3 vídeos para impactar a sua vida positivamente. Você é especial para Deus? Até amanhã.